Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Espero que todos estejam me escutando bem. Juan, Luísa, Arthur, a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Queria agradecer a presença de todos. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Então, primeiramente, é um prazer estar com todos vocês aqui. A Merco apresenta todos os anos o ranking Merco Empresas e Merco Líderes. A gente faria essa apresentação ao vivo, né, presencialmente, mas com toda essa crise que a gente está passando, a gente teve que se adaptar. Então, primeiro, queria me apresentar. Eu sou a Lilian Brandão, diretora-geral da Merco Brasil. É um primeiro webinar que a Merco faz no mundo. Então, o Brasil está sendo pioneiro. A gente está em 14 países e como a gente começou com essa crise nesse momento, na data que a Merco Brasil faria a apresentação, a gente teve que se reinventar e fazer essa experiência, da qual eu agradeço todos que estamos assistindo, que estão nos apoiando. Queria passar informações para vocês. Primeiro, está sendo gravado essa webinar. Segundo, a gente vai ter perguntas e respostas. Então, quem quiser fazer perguntas, né, por favor, façam ao longo da apresentação. O outro ponto é que a gente vai ter a divulgação. Essa palestra, essa apresentação é em primeira mão, exclusiva para os 100 empresas de melhor reputação no Brasil. Nós vamos publicar hoje no nosso site da Merco, www.merco.info/br/Brasil. Além disso, a gente vai enviar para todos vocês, por e-mail, a apresentação, o ranking, todas as informações. E vai ser publicado hoje no portal Infomoney a matéria de lançamento da Merco no Brasil. Então, queria, primeiramente, além de agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a presença ilustre da Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza. Muito obrigada, Luísa, pela sua presença, por prestigiar o nosso evento. E o Arthur Greenbaum, CEO do Grupo Boticário. Então, é uma grande honra e uma grande alegria para nós ter vocês com a gente. Além disso, agradecer ao Juan Inácio Guille, que é nosso diretor da Merco Espanha, que está aqui no fuso horário 5 horas mais tarde, mas veio também nos prestigiar. Agradecer ao Juan por falar português, porque o Juan é filho de portugueses, então ele nasceu em Madrid, fala espanhol, mas tem um português na sua vida, o que nos aproxima ainda mais também, né, na nossa língua. Muito obrigada, Juan, por estar aqui com a gente. Eu vou passar para você a palavra e aí a gente segue na apresentação, tá ok? Muito obrigada, Juan. Obrigado. Pues, primeiro, um prazer pela tua apresentação, Lilian, um prazer por a presença da Luísa, do Rodrigo e de todos os colegas que estão a escutar-nos nesta webinar. Peço desculpas por o meu portunhol, mas acho que se me percebe bem. Mas se há algum termo que fique um bocadinho ou precise ser esclarecido, com certeza a Lilian pode-me ajudar nesse aspecto. A gente te ajuda, fica tranquilo. Está bem, mas primeiro vamos falar um bocadinho da Merco. Nós estamos aqui na apresentação do ranking Merco Brasil, neste 6º ano que já estamos a ter Merco em Brasil, e é de justiça que nós estamos a medir as empresas, é de justiça que nós digamos como é que oferecemos. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de começar com muito obrigado. Muito obrigado, porquê? Porque estamos em tempos em que as empresas, os cidadãos, estão um bocadinho confusos, muitas vezes sobrepassados. São momentos especiais com esta pandemia e devemos ter em mente que estamos num tempo difícil
e que encontramos-nos num ecossistema diferente. Isto afeta a todas as pessoas, independentemente da classe social, do poder econômico, etc, etc. E as empresas, a nível mundial, no Brasil em particular, estão a contribuir muito. Já vinha oferecendo, mas agora ainda mais do que nunca, muitas vezes acima dos governos. E esta colaboração acho que é fundamental, é um âncora na reputação, e esta colaboração estão 100% comprometidas as empresas com o país. E por isso, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou filho de portugueses, eu tenho uma vinculação especial com Portugal e com o Brasil, e eu estou a seguir as notícias ali no Brasil, e há muitos exemplos, Natura, Ambev, Itaú, Boticário, Nestlé, o Magazine Luiza, são empresas que estão 100% comprometidas com o país e com a reputação também, e estão a fazer doações de material sanitário, uma reconversão da sua atividade muitas vezes para combater a pandemia, e acho que é justo dar as graças. Muito obrigado para todos. Depois, muito obrigado porque as empresas e a Lilian sabe bem que isto não é possível sem a colaboração de todas as pessoas que participam na Merco, os diretores, os especialistas, os consumidores, que são fundamentais porque a partir das suas avaliações pois podemos fazer um ranking e fazer uma medição de como está a reputação das empresas no Brasil. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado e parabéns. Parabéns às 100 empresas, depois fará a Lilian, com melhor reputação corporativa no Brasil. Parabéns também aos 100 líderes com melhor reputação. E infelizmente também, pero parabéns a 460 empresas que foram mencionadas e não aparecem no ranking. Igualmente que 477 líderes que não têm menções suficientes para aparecer no ranking, mas com certeza, tanto as empresas como os líderes são muito bons, mas infelizmente, por a nossa metodologia, pois vão ver que ficam fora, mas com certeza são muito bons a fazer o trabalho na reputação. Muito rápido, os nossos valores. A Merco caracteriza-se por 3 valores: a transparência, a independência e o rigor. Por quê? Porque que é a Merco? Estes são os nossos 10 valores diferenciais. A Merco é um monitor corporativo de referência já em Iberoamérica, Latinoamérica, portanto. Quem está por trás da Merco é uma empresa de investigação de mercado, é a terceira empresa espanhola mais importante de investigação de mercado, que é a Análise de Investigação. Quanto custa participar na Merco? É gratuito, é um monitor aberto, que não custa nada a participação. E que é o que avalia? Faz 5 avaliações de 6 fontes de informação, e o que avalida é a realidade reputacional das empresas no Brasil, neste caso. Vamos ver depois um pouquinho mais à frente que entendemos nós por reputação. Que garantias tem o processo? Todas. O ranking está a ser controlado pela KPMG e está sujeito a todas as normas, os códigos de conduta e SUMART, todas as normativas relativamente à investigação de mercado. E o controle externo mais importante é que está verificado por a KPMG. Isto é muito importante porque se a KPMG não acha que os resultados são corretos, não verifica o ranking. Isto é muito importante porque é o único monitor do mundo que faz esta verificação externa. E é, portanto, uma garantia, uma mais-valia do que o trabalho que nós temos está bem feito. A metodologia é totalmente transparente, está no site. Qual é a remuneração do Merco? Merco está financiado exclusivamente da venda de informação confidencial reputacional para as empresas. E qual é o conteúdo destes informes? Com certeza a Lilian
pode falar nisto e com certeza já contatou com vocês e vão conhecer o conteúdo dos informes. E o monitor é um instrumento para outros fins? Não. Nós não podemos fazer consultoria. Achamos que muitas vezes nós damos recomendações, mas não podemos implicar-nos no processo estratégico de mudança, porque achamos que não podemos ser juiz e parte. Muitas vezes, quando nós fazemos uma investigação, muitas vezes tendemos a justificar os resultados, mas nós, por isso, somos independentes e gostaríamos de seguir sendo e de continuar sendo. Já levamos 20 anos, a fazer isto a nível mundial. Estamos em todos os países e é a metodologia mais completa do mundo. A nossa ideia da reputação é porque nós, a reputação, não entendemos a reputação como imagem. A reputação para nós é ser bom, ser reconhecido como bom por todos os nossos stakeholders. Porque se só reconhecido como bom, pode ser que só tenha boa imagem e não boa reputação, e é diferente. Para nós, as três perspectivas são necessárias para ser top, para ser líderes. Portanto, quais são os nossos eixos da análise? Nós o que miramos é o que dizem de nós, os diretores, os analistas financeiros, o governo, o consumidor, nas redes sociais, na rede digital, e o que é que falam de nós relativamente a nível estratégico, a nível comercial, a nível ético, a nível de governança, o que é que dizem de nós os nossos stakeholders. Muito rápido, nós partimos o ranking como é feito. Este processo é desde julho até fevereiro e partimos de uma opinião informada dos diretivos, que escolhem 100 empresas com melhor de reputação para elas e a partir daí é que começa tudo. Nesta sexta edição, neste ano, foram mencionadas 126 empresas com boa reputação, mas nós só começamos com as 100 que mais menções têm. É isto o ponto de partida, e estas 100 empresas são avaliadas por especialistas, pelo consumidor, a conversa reputacional que há sobre elas nas redes e a avaliação de méritos, os dados que foram fornecidos pelas empresas relativamente a sempre o EBITDA, o número de pessoas que trabalham nela, quantas mulheres são diretivos, etc. Uns dados que precisamos. Quais são as avaliações dos especialistas? Os especialistas são analistas financeiros, jornalistas de informação económica, o governo, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, os social media managers e os catedráticos das universidades. E é muito importante porque a avaliação dos diretores é em aberto, ou seja, nós pedimos para que os diretores coloquem as 10 empresas com melhor reputação corporativa no Brasil, excetuando as delas. E destas, as 100 que mais menções têm, são avaliadas por o resto dos especialistas. Estes são os pesos que têm cada um dos stakeholders no ranking. Fundamentalmente é um ranking feito por diretores. O maior peso o têm os diretores. Esta é a nossa ficha técnica, onde podem ver as avaliações que nós realizamos e as mostras nesta sexta edição. Há, portanto, mais de 4.200 questionários, mais todas as menções e a amostra que é avaliada na Merco Digital, das redes sociais. Isto não só fazemos com as empresas, também é feito com os líderes. Achamos que o líder muitas vezes reputacionalmente puxa pela empresa e há outras vezes que é a empresa que puxa pelo líder.
Então, nós também, os líderes são avaliados por quem? Por os seus pares, por os diretores, e depois por os jornalistas, por os líderes de opinião e por os analistas financeiros. E, para fim, já eu acho que cumpri o tempo. Muito obrigado, voltamos a dizer. Para nós é um prazer estar em Brasil. Nestes tempos difíceis, a Merco quer reafirmar o seu compromisso com a reputação e com a reputação a nível da América Latina e, neste caso concreto, de Brasil. Obrigada, Juan. Diga. Você tirando aí a apresentação, isso. Aí eu agora posso... Posso fazer o share da minha. Obrigada, Juan, pela sua apresentação, mais uma vez. Obrigado. Agora eu vou convidar para falar um pouco com a gente, mais uma vez agradecer a participação, né, nesse momento tão complicado, com tantas demandas, mas eu queria dar boas notícias para a Luísa e contar para todos. A Luísa Helena Trajano é a primeira do ranking de líderes há 3 anos consecutivos, 2017, 2018 e 2019. Né? São poucas mulheres, 11 mulheres no líder do Brasil. A gente vem subindo essa quantidade de mulheres no ranking, mas é muito pouco ainda, 11 mulheres. Mas eu, como mulher, fico extremamente feliz em ver uma líder mulher entre as 100 do ranking. E alguns anos atrás, até estive com a Luísa Helena numa reunião e ela era o único país do mundo onde tinha uma líder mulher na primeira posição. Agora a gente já tem em outro país, mas continua sendo um excelente resultado, um reconhecimento, né, de um 3º ano consecutivo. Então, parabéns mais uma vez, Luísa Helena Trajano, a primeira do líder de 100 líderes de melhor reputação no Brasil. O Magazine Luiza entrou na top 10, era 11º entre as empresas de melhor reputação no Brasil e atualmente está na top 10 de todas as 100 empresas. E tem uma terceira notícia, que o Frederico Trajano, também do Magazine Luiza, CEO do Magazine Luiza, foi da posição 17º entre os 100 melhores líderes em reputação no Brasil, foi para a 10ª posição. Então, é o único país do mundo entre 2 pessoas, 2 representantes da mesma empresa no top 10, da mesma família, o que dá um orgulho enorme. E, mais uma vez, parabéns, Luísa. Vou te passar a palavra para que você possa contar um pouquinho para a gente o papel do líder na gestão da reputação e o que a empresa vem fazendo e como está atuando nesse momento. Por favor. Obrigada, Luísa. Bom, Lília, eu acho que eu convivo com vocês já há 3 anos, né? E que eu conheci de perto a metodologia, a seriedade da metodologia, como é que vocês fazem. E sou uma admiradora de vocês, da forma como vocês trabalham, bem isenta, sem consultoria. Então, é um prazer estar com você, estar com o Juan e com o meu amigo querido aí, que a gente já convive há tanto tempo, que a gente já fundou junto o Instituto, que é para mim um exemplo, que a gente aprende muito com ele. Então, assim, é muito bom a gente estar aqui nesse lugar e a gente poder conversar um pouquinho. Então, primeiro, assim, é muito gratificante eu, como representante das mulheres, uma lutadora para ter as mulheres e os homens juntos, ter 3º ano seguido. Assim, eu costumo dizer, Lília, que para todos vocês, que é uma responsabilidade também muito grande, porque quando você assume um papel de líder e de líder de reputação, é um título muito forte, né, de reputação, não é da maior, não é da melhor, é de reputação. Então, eu acho que é uma responsabilidade toda vez, desde a primeira vez que vocês me trouxeram isso. E o Arthur, é um prazer estar com o Arthur aqui junto conosco, porque ele tem uma reputação que a gente está junto há muito tempo e com os outros.
Então, assim, é uma responsabilidade, ao mesmo tempo que é uma satisfação. A gente é humano, a gente acha legal, a gente é natural, mas você pode ter certeza que é uma responsabilidade muito grande você ter uma, uma consultoria tão importante, uma empresa tão legal como vocês, de tanta seriedade, com tantos princípios. Então, meu muito obrigada a vocês, a quem votou. Então, assim, podem ter certeza que vocês me deixaram muito feliz, mas pelo terceiro ano consecutivo, eu sei que eu fui a primeira mulher a ter esse cargo, eu sempre sou uma primeira mulher. Que bom que a gente abriu espaço para ter mais uma mulher no topo nesses países todos, tomara que tenha mais. Então, assim, é muito legal. Então, assim, eu agradeço muitíssimo. Então, falando um pouquinho disso, eu acho que foi uma das coisas que eu sempre cuidei desde menina, foi o que eu poderia deixar para esse país, deixar para os meus filhos. Eu sou filha única. Quando eu ia na escola, minha mãe falava, olha, não fica lutando por justiça lá não, você fica brigando demais, por causa que você quer as coisas muito certas, você é muito novinha. E quando eu tinha 12 anos, que eu comecei a trabalhar nas férias escolares, até também por um processo de uma família empreendedora, eu comecei a me questionar, por que será que uma empresa ela é tão boa, mas as pessoas não são tão felizes lá dentro? Por que as pessoas são felizes e a empresa não cresce? Eu acho que desde menina eu tive uma missão, eu ter uma empresa que crescesse, que ganhasse dinheiro, que fosse importante, mas que também fosse uma empresa que as pessoas fossem ela mesma. Porque eu acho que você só consegue ter uma reputação boa quando você for verdadeira dos seus valores. Então, assim, a minha luta, eu vim do interior de São Paulo, hoje eu estou em Franca, o Magazine nasceu em Franca, nunca tive Harvard nem GV, tive faculdade nas próprias escolas. Até hoje, o Arthur sabe que eu sou uma das poucas mulheres presidentes de empresa dentro do IDV. Quando começou, era a única. Eu sou muito grata aos meus colegas do IDV, porque eles sempre me deram espaço, sempre me acreditaram. Então, assim, eu sou muito grata, mas eu sou muito feliz de poder nunca ter aberto mão da minha essência, dos meus valores, de falar porta, portão, porque Franca, vocês sabem, eles ficam na divisa de Minas. 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro, no sul de Minas. Eu sempre fiz questão de manter os meus valores e acho que uma das coisas muito importantes e que esses líderes todos que estão aí é o exemplo, né? Você falar aquilo que você faz. Eu sou o tipo da pessoa que eu só falo depois que eu fiz. Sou muito do fazer. Então, é uma coisa. E errando, acertando, a gente é muito humana, não tem como fazer. Mas eu acho que o papel do líder nesse momento tão difícil, agora nós estamos vendo, mas os momentos vêm sendo difíceis, as transformações da forma de você ganhar, da forma de fazer as coisas, ultimamente tem passado por uma grande transformação de paradigma. Imagina agora, depois daqui. O que eu acho assim que o líder, ele é o exemplo, mas um exemplo humano, de pedir desculpa, de ver que erra, de estar junto com o grupo. Então, eu tenho uma linha direta com toda a base. O pessoal fala, quando você crescer, você não vai continuar isso. Eu tenho uma linha direta com o consumidor, e nas minhas redes sociais, o consumidor fala, Luísa, tira os comentários. Muitas vezes ele fala, eu te admiro muito, mas você cresceu e se perdeu, o produto não chegou, e eu agradeço e acho que eu estou tendo uma pesquisa ao vivo. Lógico, tenho algumas ofensas que são pessoais, difíceis, mas são. Essas eu não aceito, porque xingar a empresa ou qualquer coisa porque por causa de um erro, não. Mas todas as outras, meus amigos falam, Luísa, porque tem época que é mais reclamações. Eu falo, puxa, gente, é tão bom. E eu fui muito treinada para escutar o que eu não quero ouvir. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais me treinei é para isso e para trabalhar o ganha-ganha, que eu acho que é um treino diário, porque você tem seu ego, você tem suas coisas, você adora escutar o que você quer ouvir. E você só cresce. Então, assim, eu acho que o líder que... E eu tenho a minha porta, faz 20 anos, você esteve lá comigo, né, Lília? A primeira porta que você vê aberta é a minha. Isso quando eu estava em Franca também, assim, eu vivo daquele consumidor final, eu vivo da equipe de campo, eu vivo do vendedor, eu vivo daquela pessoa que está lá. Então, assim, essa proximidade também ajuda muito, mas eu acho que o que mais ajuda é o exemplo e a gente pedir desculpa e a gente errar e a gente saber aceitar os feedbacks seriamente, não pelo lado pessoal. E falando um pouquinho dessa crise agora, eu confesso para vocês que eu estou falando isso nas milhões de palestras, de entrevistas que eu estou dando, que eu fiquei muito chocada. Assim, foi uns 2 dias que eu fiquei anestesiada. Eu tinha vindo da Alemanha, onde eu fui lançar Mulheres do Brasil,
e também fui numa feira de presentes e eletrodomésticos, eu vi que a China estava, o pavilhão da China estava fechado, a gente sabia do vírus na China, e de repente eu me senti muito incompetente, eu acho que como a maioria das pessoas, que a gente nem desconfiava que isso ia acontecer. Então, assim, é um exercício de humildade muito grande você conviver com a sua incompetência. Então, eu fiquei muito assustada, como todo mundo, eu sonhava, os 2 primeiros dias eu falava, acho que eu estou sonhando, isso não é verdade. Eu vim para Franca numa sexta-feira para fazer um lançamento de um livro, não voltei para São Paulo mais. Fazia um mês que meus filhos estavam falando, olha, você está abusando, no meio de muita gente, mas estava tão longe de mim isso ainda. Então, assim, a primeira sensação foi muito de susto, como todo mundo. E aí, mais uma vez, um sobrinho meu me ligou e falou, tia, cadê você? Você tem acesso a todos os órgãos do governo, nós estamos vivendo um momento, você tem que ajudar. Você sempre foi de ajudar, de não reclamar. E aí eu fui estudar um pouco as economias de guerra e percebi que nessas economias de guerra o governo tem que pôr, independente de déficit, de PIB, de tudo, se ele não coloca o dinheiro a mais nisso, sem pensar nisso, e aí eu fui ver todo mundo que fez as normas de déficit público, eles tem uma linha que fala isso, piora muito. E aí, junto com o IDV, o Arthur está lá também, muito presente, ajudou a fundar o IDV é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo. O Marcelo Silva, que é um grande presidente hoje, eu pedi licença e falei, Marcelo, posso atuar diretamente aí junto com as autoridades e com esse comitê para que a gente possa fazer umas medidas adequadas, porque o varejo tem essa vantagem, ele sabe o que precisa na ponta. E aí, com a equipe e com outros institutos, não foram só nós, eu tenho que dizer que essas secretarias do Ministério da Economia, que foram criadas, misturadas em Ministério do Trabalho, os líderes foram muito abertos para escutar, e a gente conseguiu, num tempo que pode alguém achar longo, mas eu achei até que pela burocracia do país. Então, minha primeira atitude foi ajudar a estar junto. A minha segunda atitude foi montar, porque aí eu sou muito apaixonada, eu acho que muita coisa dessa minha reputação foi porque eu sempre trabalhei e sou apaixonada pela pequena e média empresa, sempre. Eu sou parceira do Sebrae há 30 anos, eu comecei a dar palestra, eu conheço quase todos os cursos do Sebrae, então também já fui pequena, já fui média, eu sei a dificuldade, aí eu comecei, Lília, Juan, e comecei a montar essas medidas aqui, para que a gente pudesse colocar as medidas de uma forma bem didática, simples, como que era o fundo de garantia até agora, como era porque eu sei que as pessoas estavam tão assustadas e comecei a divulgar isso, a minha equipe ajudou bastante em todo lugar e todas as medidas que chegam, aí eu vi que a pequenininha estava sem dinheiro, agora saiu uma, depois é fazer as medidas chegarem e agora é trabalhar junto com o IDV para que os bancos liberem isso mais rápido, eles estão tendo garantias do governo, porque o desespero é muito grande, tem muita gente que depende do faturamento da véspera para poder ligar. Então, eu estou exercendo muito esse papel. Eu me abri para falar com todo mundo, porque antigamente eu falo um pouco, agora falo para o Ricardo, eu vou sair da mídia. Então, assim, teve algumas mídias muito grandes que eu preferi não aceitar, mas a maioria eu fiz e estou fazendo muitas pequenininhas, com as empreendedoras de Piauí, com as empreendedoras, porque eu tenho uma voz com eles muito grande, do empreendedorismo. Então, assim, esse está sendo o meu papel, está sendo o meu papel também de lutar para que as pessoas não tenham partido, para que nesse momento a gente só lembre que nós estamos com uma coisa muito grave. Quando eu vejo 2 dias ficar discutindo se o ministro obedeceu, se não obedeceu, se fez isso, se não fez isso, eu não quero saber se quem está certo, quem está errado, eu só quero saber que era momento da gente se unir, de não ficar defendendo. Então, assim, foi esse mais ou menos o meu papel que eu estou fazendo. E o Magazine, que eu estou muito orgulhosa, que bom que o Frederico, que por acaso é meu filho, viu, gente? Eu nunca mandei trabalhar no Magazine Luiza, nunca, ninguém acredita isso, mas eu nunca falei para ele trabalhar no Magazine, até porque filho não obedece pai mesmo, então você não precisa projetar, senão você fica decepcionado. Eu já sabendo isso, não gosto muito de decepção, eu nunca falei nada, eu quero cumprimentar ele, o Fabrício e todo o time. Nós estamos muito bem de digital, nós somos uma empresa que lidamos bem o físico com o digital, a gente
a crise nos pegou com um capital de giro maior, porque a família tinha vendido 10% e colocou tudo lá dentro, então só ficou com um pouquinho, o pouco que ficou, a gente já tem demo agora também, porque nós não quisemos tirar da empresa para não sangrar a empresa, a família foi uma das primeiras que ajudaram, a minha tia que fundou a empresa era alucinada pela saúde, ela ajudou a montar o hospital de câncer há 20 anos aqui, então, assim, nós sempre somos muito voltadas pela parte de saúde do menos favorecido. Então, para nós foi uma graça de Deus poder ajudar a saúde nesse Brasil, que é uma coisa tão que as pessoas mais simples sofrem. Então, e eles criaram, apesar de eles estarem muito bem, as nossas 1.100 lojas já estava tudo muito digital. Nosso pessoal, nosso montador de quarto ano primário, ele já vai na casa do cliente com o mobile, os nossos 2.000 carreteiros que mais. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande, que a gente foi muito desvalorizado na Bolsa. A família nunca ligou para o Marcelo, que era o CEO da empresa, nem para mim, para falar por que estava baixo, como também não liga se está alto ou baixo. A gente quer que a empresa dure 100 anos e que pague seus compromissos e que sejam honestos. Eu devolvo a minha família, foi o propósito que a gente fez. Então, assim, eles criaram duas coisas muito grandes, parceiros Magalu, em 7 dias, o que nós já tínhamos? Nós já tínhamos, os vendedores poderiam vender. Então, o que a gente fez? Aqueles autônomos que estavam sem serviço, em uma forma muito fácil, muito simples, eles poderiam se transformar num vendedor do Magazine Luiza e de todo o marketplace, que hoje a gente vende supermercado durável, a gente vende sapato, roupa, vende gel. Então, eles poderiam vender isso e ganhar uma comissão. A gente teve 160 mil pessoas no primeiro semana, quer dizer, cada dia aumenta mais. E a gente criou também o parceiro Magalu. O que é isso? É o marketplace, que é você bota a tua loja, não é só nós que temos, todo mundo tem, só que para entrar nos marketplaces era mais sofisticado, você tinha que ter já mexido com digital, e meu sonho era que não podia, que não precisava nada disso, e os pequenininhos e os grandes que nunca tinham mexido, se ele entra www.parceiro Magalu, em menos de 1 hora ele bota a sua loja. E o interessante, gente, é que a gente recebeu mais de 20 mil lojas menores, maiores, mas 5 mil. Aí, o que eles não pagam nada, e a gente fez uma comissão quando vende, que hoje normalmente é 10%, 12%, por 3%, quando ele vende um produto, só durante a crise, lógico. Então, assim, o que é legal é que 5 mil, Lília e os dois que estão me assistindo aqui, 5 mil só entraram para poder aprender no digital. Olha que legal, eu não quero vender nada, eu quero aprender a mexer. Então, assim, e também eu entrei numa campanha Não Demita, todo mundo achava, era junto com o Daniel, porque eu acho que demitir nesse momento, para quem pode, tem gente que não pode, é um absurdo que eu estou tirando o mercado, que eu estou tirando tudo, e a gente depois, nós demos férias para todo mundo, hoje pode dar férias antecipadas, e agora nós entramos no 6139 e realmente a empresa não demitiu nem 400, que já estava sendo avaliados, já tinha recebido feedback e que ia ser embora agora, a gente não demitiu. O Frederico fez com o Fabrício e a equipe um trabalho um por um, grupo por grupo, se ficava 100% fora, 50%, um dia só, eu sou muito grata. Então, ele e o Grupo Mulheres do Brasil, eu tenho muita gratidão, que me dão um sustentáculo para poder receber um prêmio como esse e para poder dizer, e para poder falar em nome de brasileiros que querem. Então, muito obrigada. Vou passar por Arthur, que é um grande amigo, uma pessoa que me ensina e que a gente juntos formou um instituto que hoje está a força do varejo brasileiro. Tá ótimo, muito obrigada, Luísa. É um prazer te escutar e você compartilhar a sua experiência e esses valores tão transmitidos, né, na sua empresa, na sua atuação e na sua fala. Tá? Muito obrigada. Eu vou agora convidar para falar, vou botar aqui na tela, o Arthur Grimbal. Mais uma vez, obrigada por participar com a gente dessa apresentação. Arthur, também quero compartilhar com você algumas notícias em primeira mão em relação ao Boticário, né, e a você também, pessoalmente. Arthur subiu 3 posições no ranking de líderes e atualmente é o 5º líder entre os 100 com melhor reputação no Brasil. Então, Arthur, parabéns por esse resultado. A gente que estuda faz análises, né, sabe que quanto mais próximo da primeira posição, é mais difícil galgar posições e conseguir 3 posições de um ano para o outro. É um excelente resultado, um reconhecimento, mais uma vez, parabéns.
E o Grupo Boticário subiu uma posição no ranking de empresas, saindo de quarto para quinto, de quinto para quarto no ranking geral. Então, Arturo quinto entre líderes, Grupo Boticário quarto no ranking geral. Parabéns, Arthur. Queria também passar para você a palavra para te fazer a pergunta que eu fiz também para a Luísa, né, do papel do líder na gestão da reputação e o que a empresa vem fazendo e como está atuando nesse momento. Obrigado, Lilian. Obrigado pelas informações. O prazer conhecer o Juan. Na verdade, obrigado por estar aqui junto com a Luísa, minha querida amiga. Ou seja, conheço a Luísa há muito, muito tempo, como ela falou, sempre com esse mesmo jeito extrovertido, gostoso de estar, sedenta de aprender coisas, e tenho acompanhado de perto a jornada que ela tem feito e do Frederico também. Nossas famílias são bastante próximas, usamos os meus conceitos do que é tocar uma empresa, da importância que é além da questão de uma venda, de olhar para a sociedade e, mais do que tudo, valores. Valores que a gente comunga igualmente e é muito gostoso estar presente com ela aqui e estar podendo trocar, né? E a maior carinho e admiração por ela, pelo Frederico e por toda a família. A Luísa começou falando um pouquinho da história dela, né? Ou seja, e aí me remeteu também a alguns pensamentos de onde nós somos forjados, né? Ou seja, aí bem nas nossas casas, os nossos valores. E tinham duas coisas bastante relevantes que meu pai sempre falava para mim e para minhas irmãs. A primeira é nunca se esqueça quem você é e de onde você veio, né? Na sua vida, por onde for fazer. E a outra, sempre se lembre que você tem duas orelhas e uma boca. E a matemática aí é sábia, né? Tipo, saiba ouvir mais do que falar. E isso, na verdade, se traduziu muito fortemente na maneira como, não só eu, mas como meu cunhado Miguel, a gente lidera o Grupo Boticário. Porque, no fundo, a reputação tem tudo a ver com o que você faz, mas principalmente sobre a maneira como você faz, né? Como você faz isso. E através de quais conceitos, quais afirmações de valores e princípios que você tem nessa jornada, qual a questão das vozes que você elege para falar. Coisas além do tradicional, além da concepção, no nosso caso, de um produto, né, de poder fazer a oferta para uma consumidora que ela nem tem ainda ideia do que seria esse produto, benefício, como fazê-lo chegar com diferentes experiências e tudo mais, mas reputação diz o que vem além disso. Isso já é uma obrigação. O que eu tenho que fazer além disso para poder mostrar quem nós somos, como nós lideramos as coisas. E, no fundo, reputação é muito como você constrói essa jornada. No nosso caso, são 43 anos de existência do Boticário, desde a farmácia de manipulação em Curitiba, fundada pelo Miguel. Né? Eu estou junto com ele praticamente desde o princípio, comecei a trabalhar em 86. E, nesse caso, a nossa vida tem sido muito boa, porque nossos valores são muito próximos. Né? As famílias também tinham a mesma história de vida, então a gente sempre foi e busca fazer o que é certo, e não um atalho que muitas vezes tem a questão de ser mais, né, aparentando menos dificuldade, mas isso não nos atrai. Nós sempre fizemos questão de fazer o certo. Isso traz uma responsabilidade enorme porque você está transmitindo e falando isso para muita gente. No nosso caso, quando a gente considera hoje o Grupo Boticário, que são várias marcas e vários canais, a gente fala em mais de 4.000 lojas espalhadas pelo Brasil, uma presença em mais de 15 países. Nós temos centenas de milhares de revendedoras que atuam com a Eudora. Fizemos incursões recentes em aquisições no mercado com a marca Vult, que nos deram acesso a mais de 35 mil pontos de venda. Então, são novos parceiros, são franqueados, são revendedoras, são distribuidores, são varejistas, que fazem com que nossa responsabilidade, enquanto líderes, aumente muito. Porque o nosso olhar sempre foi um olhar ampliado do negócio. O negócio sempre foi muito importante, mas sempre buscamos ter um olhar ampliado, um olhar que pegasse a relação com a sociedade. Recentemente, até com um conselheiro em comum que nós temos, né, Luísa, o professor Rossetti, que nos dá uma grande contribuição, ele parou e falou: vocês fazem uma gestão aqui que é uma gestão não de shareholder, né, ou seja, voltado ao acionista. Vocês fazem uma gestão aqui de stakeholder, ou seja, voltado a essas partes importantes que fazem isso daqui. Eu falei sim, professor, com a maior naturalidade eu respondi isso, porque para nós isso é o que nós fazemos ao longo da nossa história toda. Né? Ou seja, temos sempre a visão da importância das pessoas que estão conosco, temos a importância do que contribui para isso. Porque, de volta, reputação é liderado, mas é uma jornada de todas as pessoas que compõem uma organização. São todas elas que fazem com que a gente tenha uma reputação sendo bem quista, bem vista,
ou a um descuido fazem com que essa reputação caia muito rapidamente. Por isso, eu sempre trabalho e faço questão que nós olhemos nossos casos com uma gestão em 4 dimensões, que é muito importante. Óbvio que o resultado financeiro fala bastante forte para nós, assim como outras empresas, porque o resultado financeiro fala de futuro, da tua capacidade de investir, de amparar pessoas num momento como esse, de poder se colocar de forma competitiva na continuidade dos negócios. Mas ele em si não nos funciona. Eu trago o resultado financeiro, aí traz uma dimensão que são os nossos colaboradores, ou seja, todas as pessoas que trabalham conosco, nível de engajamento, alegria, satisfação de estarem presentes. Trago a dimensão dos nossos parceiros, que também é muito importante, que nos ajuda a construir nossos queridos parceiros franqueados de uma longa história, nossas revendedoras, nossos distribuidores, ou seja, trago isso muito em voga porque não acredito que eles atuem de forma diferente. E, obviamente, a questão do consumidor, a questão do consumidor, da sociedade, daquilo que a gente tem que entregar na melhor forma através da experiência, com as nossas marcas, produtos e serviços, histórias ampliadas. Então, a gente sempre vê essa gestão numa dimensão maior, nessas 4 dimensões. E cada pessoa que entra na organização ouve, acho que no mês que ela entra, ela ouve umas 10 vezes para começar, e eu prometo que elas vão ouvir 1000 vezes até o dia que elas não estiverem mais conosco, a seguinte frase: o resultado que a gente gera é tão importante como a forma que a gente gera esse resultado. Ou seja, quando a gente faz isso da forma correta, quando a gente faz isso olhando as dimensões e quanto a gente faz isso também trazendo elementos bastante diferenciados para uma gestão. Ou seja, termos como sustentabilidade, inclusão, diversidade, que várias empresas não olhavam para isso e no nosso caso, eu tenho certeza que também no caso da Luísa, porque a conheço pessoalmente, ou seja, que eram e continuam sendo fatores primordiais de temas que a gente traz para o rol dos nossos negócios e conseguimos utilizar nossas estruturas para que possamos ampliar o poder de atuação nisso daqui. Ou seja, a questão do investimento social forte, a questão de como a gente consegue fazer as coisas bem feitas dentro de casa e consegue colocar isso para fora. Nós temos tido também a assertividade e a felicidade, eu diria, de conseguir trazer em nossas comunicações também temas muito sensíveis à sociedade, temas delicados, que é diversas formas de amar, temas voltados à questão de relacionamentos parentais, recentemente uma campanha de doação de órgãos também, na verdade, trazendo no meio das histórias, temas sensíveis para a sociedade, temas que muitas vezes a gente não tem um receio de falar, mas que, no nosso entender, faz parte do papel da liderança, faz parte do papel de uma organização, trazê-los à tona, sim, para que essa sociedade possa evoluir, que a gente possa ajudar uma sociedade trazendo sistemas tratados com muito carinho, muita sensibilidade, mas à luz para que possam ser tratados para evoluir. E é a maneira que a gente costuma fazer isso. Eu digo muito que nosso negócio, ou seja, voltado à questão da beleza, da autoestima, tem uma palavra muito gostosa que é a palavra alquimia, ou seja, a figura tradicional do mago, que senta, e eu brinco muito com o Miguel, exerce muito bem essa figura do bioquímico que senta para a criação das coisas, mas ela nos empresta uma outra questão, ela nos empresta que a alquimia se dá através da mistura de diversos elementos conhecidos em busca do ouro, de metais já conhecidos, metais menos nobres, para você conseguir através deles a busca do ouro. No nosso caso, a gente também entende que tem várias atividades que nós realizamos que são muito melhor realizadas por outras empresas do mundo. Ou seja, tem empresas que devem operar varejo melhor que a gente, tem empresas que devem lançar produtos melhor que a gente, devem ter empresas que conseguem fazer uma questão voltada à sustentabilidade melhor, mas eu digo que no nosso caso, o grande valor que a gente tem é que a gente consegue orquestrar isso de uma forma conjunta, que isso que a gente faz em cada uma das nossas vozes, somadas, dá muito e fazem com que a gente, através dessa alquimia, consiga ser também uma empresa de grande destaque, consiga ser uma empresa que consegue inspirar outros empreendedores e outras pessoas a seguir conosco. Você colocou a questão da crise, como nós estamos fazendo, como a Luísa falou, uma crise que pegou todo mundo, seja de uma hora para outra. Nós também não tínhamos a visão que seria tão rápido e achei que no momento seria até contido um pouco mais em outras geografias antes de chegar ao nosso país, infelizmente não foi. E dentro disso nós focamos um plano assertivo para tentar olhar as questões, baseado em 3 pilares. Um pilar que diz respeito à segurança. A segurança das pessoas que estavam conosco, a segurança das nossas equipes, como fazer isso.
seja a pessoa do escritório que rapidamente foi colocada no home office, seja a questão de fábrica e distribuição, e as lojas que tiveram ainda uma questão do prolongamento nas suas atividades, dotando de todos os equipamentos, formatos, processos, para que essas pessoas pudessem estar seguras dentro do exercício das suas atividades. Nós tivemos que fechar as lojas como um todo, né? Ou seja, no começo da segunda quinzena de março, e isso em consonância com nossos parceiros de negócio franqueados, ou seja, então mudanças bastante importantes, onde nós continuamos a dar toda a questão voltada no primeiro pilar, a segurança. Segundo pilar nosso, a questão voltada à continuidade do negócio. Temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso, principalmente pela preservação dos empregos. Preservação de renda e preservação dos empregos. Também somos signatários com a Magazine Luiza, junto com o Daniel, daquele movimento Não Demita, que busca fazer que em 60 dias não haja demissões e, na sequência disso, tentar minimizar ao máximo o impacto que isso pode trazer na questão das pessoas não tendo mais oportunidade de trabalho. E nós fizemos isso, né, ou seja, num formato onde pudemos acolher também nossos parceiros de negócio, ou seja, trazendo capacidade de respiro financeiro para eles nesse momento, mas também, além disso, medidas, ideias, formatos de gestão para que eles pudessem colocar isso em marcha dentro dos seus times, também visando que eles tivessem os menores impactos, seja com relação ao seu caixa, seja com relação a negociações com fornecedor, com locações, shopping centers, seja com questões voltadas a outros tipos de atitude que eles deveriam ter com suas despesas e principalmente com a questão do trato de seus colaboradores. Obviamente, pela nossa consciência, eu tenho tratado um lado, mas também tenho tratado o outro, ou seja, um tema muito importante para mim e para a nossa empresa são os nossos fornecedores. Ou seja, e a gente tem que ter um trato muito diferenciado, porque é uma história longa com eles de relacionamento, e tenho certeza que eles serão fundamentais na retomada das nossas atividades também. Então, atitudes algumas intempestivas que eu vi, dizendo que, então hoje não pago ninguém, não vou fazer nada, né? Não funcionaram no nosso caso, muito pelo contrário, nós olhamos com um olhar estratégico para os nossos fornecedores, seja para os grandes, para os médios e os pequenos, e fizemos através deles um processo em conjunto para podermos ajudar todos a passar. Então, garantindo a continuidade do negócio para esse momento e garantindo a continuidade do negócio também para um momento de retomada para o futuro, né? E o último pilar, não menos importante, essa visão mais ampliada que nós temos da sociedade, ou seja, com o que nós representamos e a presença que nós temos, nós sempre contribuímos e não seria diferente nesse momento. Então, corremos rapidamente em reverter uma parte da nossa fábrica para que pudesse darmos vazão a álcool gel e produtos de higiene, elementos primordiais nesse primeiro combate à questão do vírus, né? E juntamente com outras atividades internas que nós fizemos, nós nos dedicamos à doação de mais de 216 toneladas desses produtos para órgãos de saúde dos estados e também para a população vulnerável e mais carente. Ou seja, nós conseguimos contribuir em 15 estados para que pudéssemos tentar aplacar um pouquinho essa velocidade de ampliação do vírus e preservação das pessoas. Somado a isso, fizemos algumas doações também relacionadas a alimentos e EPIs para algumas entidades. Mas, enfim, o grande ponto é que é importante estar dentro do nosso espírito as relações, o cuidado, a questão de olhar o próximo, e sim, criarmos oportunidades para que a gente possa sair desse momento. Um momento bastante delicado, um momento onde todos nós sabemos que vamos sair machucados disso. A questão é que vamos sair juntos, né, e da melhor forma possível dentro desse cenário. Arthur, muito obrigada por compartilhar a sua visão, né, sua experiência, seus valores. Ouvindo a Luiza e te escutando, né, reforça o retrato do que é a reputação, né? Que é o reconhecimento do comportamento corporativo, da cultura corporativa, que não é só o negócio, não é só o resultado de curto prazo, e sim o compromisso, né, com os clientes, com a sociedade e com o país. Então, muito obrigado por compartilhar essas informações. Eu vou fazer a apresentação do resultado, aí no finalzinho a gente pode falar um pouco de expectativa de futuro, né? Aí eu volto para vocês comentarem um pouco do que vem por aí, né? Todos estamos preocupados, mas sempre trabalhando, como a Luiza mesmo falou também, atitude, com ação, para a gente fazer um país melhor, né? Então, eu vou colocar aqui a apresentação. Obrigada a quem está nos assistindo, temos mais de 80 pessoas nos assistindo.
né, entre as 100 empresas. Então, estamos aí sendo prestigiados por todos vocês. Muito obrigada por estar com a gente. Então, já entrando agora no resultado do ranking Merco 2019. O Juan, quando a gente começou a apresentação, ele falou um pouco da metodologia, né, aprofundou a parte técnica, só relembrando, reputação vai além do consumidor final, vai além do produto e do serviço, né, envolve 12 dimensões e 12 públicos. Então, por isso a importância que é da reputação, né, o impacto que ela tem no público final e na sociedade. Queria compartilhar com vocês algumas dimensões. A gente pergunta, né, para os diretores das grandes corporações que estão respondendo à pesquisa, quais são as dimensões, os atributos que têm mais impacto nas fortalezas das 100 empresas que estão no ranking. E 33%, 28%, sim, está em questões tangíveis, nas variáveis tangíveis, nas dimensões de resultado, de oferta comercial, que é a parte verde, que são as fortalezas das 100 empresas. Mas uma atenção muito grande que a gente reforça, né, para as 100 empresas e para os líderes é que, quando a gente olha as fraquezas ou a expectativa que o mercado tem em relação às empresas, quase 29% é o tema da ética e da responsabilidade corporativa. Então, existe uma grande expectativa e é onde as empresas podem perder a sua reputação, né? Tem o resultado de negócio, tem o resultado tangível, mas a perda vem, o risco maior está na ética, na responsabilidade corporativa e no talento. Talento, os recursos humanos, que pesa 21% desse resultado. Então, queria reforçar, né, como vocês mesmos falaram, né, os convidados, a importância da ética, dos valores, da responsabilidade social e corporativa, dos recursos humanos e no negócio sustentável. Porque sem ser sustentável, sem ter a atuação no negócio com uma oferta comercial, com uma qualidade, você não consegue entregar para o cliente, para o cidadão, para a sociedade, o seu produto. Então, esse é uma evolução, né, o que acontece em 2019. E aqui eu fiz um comparativo 2014 para 2019, para reforçar esse aumento da expectativa e da importância do talento, da ética e da dimensão da empresa na reputação. Então, a ética tinha um peso de 19% em termos de fraqueza, o que podia puxar para baixo a reputação de uma empresa, 19%. Era muito mais flat o peso entre as dimensões e de 19% foi para 29%, praticamente. Então, olha o grande salto de 10 pontos percentuais que aumentou o peso da ética e da responsabilidade corporativa no peso das 100 empresas do ranking Merco na visão dos diretores das grandes corporações. Indo já para os resultados, né, aqui estão as top 10 empresas do ranking 2019. Natura segue na primeira posição, Ambev na segunda e Itaú na terceira. Então, a gente percebe que existe uma estabilidade, isso acontece em todos os países e ao longo dos anos, mas estabilidade, uma consistência no resultado das empresas. E aí começamos os destaques, o Grupo Boticário, né, que o Arthur já comentou um pouco, eu já apresentei o Arthur contando desse crescimento de 5ª para 4ª posição do ranking geral, entre as 100 empresas, a 4ª posição. E aí também o destaque da Apple, que foi de 9º para 7º, da Toyota, que foi de 10º para 9º, e da Magazine Luiza, que não estava entre as 10 empresas do ranking e agora faz parte do top 10. Queria continuar falando das ascensões, né, onde, entre as 100 empresas do ranking, aonde houveram os maiores aumentos, os maiores crescimentos, ganhos de posição. E aí aparece McDonald's, em primeiro lugar, como uma das empresas que mais cresceram em reputação em 2019. GPA, e aí eu queria destacar que algumas empresas tiveram crescimento histórico, né, ao longo dos últimos anos e algumas tiveram retomadas, recuperação de resultado. Uma delas foi o GPA. Vivo e Claro
com grandes crescimentos, aí eu queria destacar Telecom, né? Porque dentro das ascensões, a gente tem a Vivo, a Claro e a TIM como uma das empresas que mais cresceram em reputação em 2019. Banco do Brasil, Petrobras, JBS, Grupo Globo e Hospital Sírio-Libanês. Lembrando que Banco do Brasil, Petrobras, JBS e Grupo Globo foram recuperações. Mas destacando, então, parabenizando a ascensão dessas empresas no ranking 2019. Uma outra informação interessante são novos entrantes. São empresas que estavam depois das 100. Lembra que o Rolf comentou, né, que são mais de 500 empresas que são listadas no ranking Merco. A gente faz um corte nas 100 melhores. E a gente tem, entrando entre as 100 melhores, 19 empresas que entraram entre as 100. Sendo que 9 são novas no ranking, nunca estiveram antes no ranking. E aí um destaque para algumas empresas do setor da tecnologia, do setor digital. Né? Antes mesmo da gente ter a crise e entender que a dependência que nós teremos daqui para frente, né, com toda a questão digital, a gente vê aí Mercado Livre como uma empresa que entrou no ranking entre as 100 na melhor posição, já aparece na 38ª posição, Nubank na 42ª e o iFood, que é uma das empresas também que aparecem aí ressaltando o setor de tecnologia. Esse é o ranking geral, né? Aqui estão as primeiras 50 empresas do ranking, para vocês poderem visualizar. O que aparece com asterisco no ano anterior é que não estava no ranking em 2018, por isso que tem um asterisco, por isso que aqui no Mercado Livre é a primeira empresa do ranking 2019 que não estava em 2018, por isso que eu destaquei como nova entrante. E aí eu vou continuar, mas depois vai estar no site, vai estar na publicação e eu vou mandar para vocês por e-mail o resultado das empresas. Aqui, a segunda parte, de 51 a 100, né? Destacando aí as 100 empresas do ranking Merco 2019. E eu vou comentar um pouco delas nas próximos slides, porque eu vou falar um pouco dos setores. Lembrando que a nossa pesquisa não é perguntado por setor. É uma pergunta totalmente espontânea e depois a gente une as empresas do mesmo setor e destaca qual foi a primeira empresa de cada setor. A gente teve um acréscimo de setores, né? Esse é um outro resultado, mas eu vou chegar lá na frente, porque setores que não estavam no ranking entre as 100 entraram no ranking em 2019. Falando por stakeholder, como eu comentei com vocês, o Juan apresentou a metodologia, a gente tem um resultado aberto, um ranking que é ponderado, mas tem uma posição por stakeholder. Então, destacando entre financeiros, a empresa que tem uma melhor posição entre as 100 é a Coca-Cola. A segunda é a Apple, terceira a Google, Silvio Santos e Grupo Boticário. Então, entre as 100 empresas, para o perfil financeiro, para o respondente da analista financeiro, entre as 100 empresas, essas são as top 5 do ranking. Para os jornalistas, a primeira do ranking é o Hospital Albert Einstein, segundo Google, terceiro McDonald's, Coca-Cola e Hospital Sírio-Libanês. Aí a gente percebe que tem alguns setores que estão melhor posicionados em alguns públicos. Então, jornalistas, por exemplo, tem 2 hospitais entre o top 5, entre 100 empresas. Governo, nós temos a Apple em primeiro, Grupo Boticário em segundo, terceiro Avon, quarto Johnson, quinto Natura. Então, na área de governo, o respondente governo, a área de cosméticos tem uma atuação super forte entre as top 5. Em ONGs, Natura, Grupo Boticário, Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês e Google. Queria reforçar também que algumas empresas aparecem várias vezes entre as top 5. O Google 7 vezes aparece entre o top 5 de especialistas. O Einstein aparece 4 vezes. Então, tem um destaque maior no público especialista. Lembrando que a gente pesquisa consumidor final, diretores, especialistas, mercado digital. Então, ele tem vários públicos. Aqui eu estou destacando os especialistas. Então, parabéns, Sírio-Libanês em sindicatos, Albert Einstein, na Associação de Consumidores, Apple em Social Media Managers e Google entre catedráticos, reforçando aí os top 5 de cada público. Para a população final, as empresas de bens de consumo e é natural,
né, que estão mais próximas do consumidor, estão na top 5 Tramontina, Johnson & Johnson, Grupo Boticário, Nestlé e Natura. Essa é a top 5 empresas, entre 100 empresas do ranking, quando eu pesquisado com o público final. E no Merco Digital, que é uma ferramenta que a gente utiliza, que varre as redes sociais, varre a internet e verifica a presença das empresas, das 100 empresas do ranking, o nível de engajamento e o quanto esse engajamento é positivo, negativo ou neutro, tem a top 5 das empresas Natura, Banco do Brasil, Netflix, Porto Seguro e Embraer em 2019. Em termos de setores, aí eu não vou poder falar de todas as empresas, o que está em preto é que empresas que estão entre as 100, lembrando que a gente tem mais de 100 empresas, quase 500 que são avaliadas no ranking, a gente faz um corte das 100, e aqui eu estou dando destaque em preto a todas as empresas que estão entre as top 100 do ranking, só que apresentando por setor. E aí eu queria parabenizar, setor por setor, rapidamente, em agronegócio, a empresa Bunge é a primeira do setor de agronegócio, Embraer no setor de aviação, Caterpillar no setor de bens de capital, a Nestlé no setor de alimentos, a Ambev no setor de bebidas, a Unilever no setor de bens de consumo e o Grupo Silvio Santos no setor de comunicação. Destacando o setor alimentos, que é o setor que tem maior quantidade de empresas no ranking. Então, se a gente olha todos os países da Merco, tem diferenças de quantidade de empresas por setor. Por exemplo, na Europa e países da América Latina, existem várias empresas do setor de educação, faculdades, escolas de ensino, escolas de economia, e no Brasil não tem nenhuma entre as 100. Então, hotelaria, que em alguns países é um setor forte e que não aparece no ranking entre as 100. Então, existe uma característica específica de cada país, e no Brasil o setor de alimentos é um dos que tem a maior presença. Em conglomerado, destaque para Votorantim, a primeira do setor. Em cosmética e perfumaria, Natura, Grupo Boticário e Avon, são as 3 que aparecem no ranking. Em distribuidor de energia, Eletrobras, a primeira. Eletroeletrônicos, Apple. Energia, Ipiranga. Entretenimento, Netflix. Em farmácias, Raia Drogasil. Farmácias é um setor que a gente abriu esse ano, porque aumentou a quantidade de empresas do setor de farmácias no ranking, então a gente abriu esse setor. Fumo, Souza Cruz. A Souza Cruz tinha saído do ranking uns anos atrás, retomou ao ranking. A primeira do setor, é a única do setor de fumo, entre as 100. Em construção, a Tigre. Indústria automotiva, Toyota, primeira do setor. Indústria digital, Google. E aí um destaque, como eu falei, tanto como entrantes, como em resultado, o crescimento do setor da indústria digital. E em farmacêutica, a Bayer. Madeira, papel e celulose, a Klabin. Meios de pagamento, Cielo. Química e petroquímica, a 3M. Mineração, siderurgia e metalurgia, a primeira, a Gerdau. Restaurantes, a gente abriu também esse setor com o McDonald's, que estava dentro do setor de alimentos, porque entre as empresas que aparecem no ranking, depois das 100, aparecem muitos restaurantes. Então, tendo um resultado, e por isso a gente está abrindo agora o setor restaurantes. Roupas e calçados, também houve um aumento de quantidade de empresas no ranking. A Adidas é a primeira do ranking em 2019, a Adidas que não estava no ranking em 2018. Seguros, Porto Seguro. Serviços de saúde, o Hospital Sírio-Libanês, em primeiro lugar. Serviços financeiros, o Itaú Unibanco. Tecnologia, a Microsoft. Telecomunicações, a Vivo. Relembrando que, no caso de telecomunicações, as 4 empresas do setor cresceram em 2019 no ranking geral. Transporte e logística, a Latam. Varejo de moda, a Renner. E varejo geral, Magazine Luiza. Então, com isso, eu termino a apresentação da parte do ranking de microempresas. Parabenizo mais uma vez as 100 empresas que estão no ranking. Lembrando que de 500 empresas, a gente tem 100 em destaque entre as melhores. Então, parabéns às 100 empresas e parabéns às primeiras de cada setor. Falando de ranking de líderes,
a gente trabalha em termos de atributos pesquisados entre o ranking de líderes, quando a gente pergunta quais são os 10 líderes com melhor reputação no Brasil, e aí a gente tem o ranking dos 100 melhores. O que a gente está avaliando é a visão estratégica, é a visão comercial, é o talento, é o incentivo ao comportamento ético, é a projeção internacional, é a inovação e é a comunicação. Então, são as variáveis que a gente avalia no ranking de líderes e que trouxe esse resultado em 2019. Então, mais uma vez, queria parabenizar a Luísa Helena Trajano, a primeira do ranking pelo 3º ano consecutivo, Fábio Coelho do Google, que foi da 5ª para a 2ª posição. Queria destacar a 3ª posição do Roberto Setúbal, a 4ª do Abílio Diniz, a 5ª do Arthur Greenbaum, que eu destaquei o crescimento de 3 posições de um ano para o outro, Jorge Gerdau na 6ª posição, o Bernardo Pinto Paiva na 7ª, o João Paulo Ferreira na 8ª, o Jorge Paulo Leman na 9ª e o Frederico Trajano na 10ª. Como eu reforcei, é o líder que aparece como novidade no ranking dos top 10 entre os 100 líderes do Brasil. Então, para terminar, aqui está a lista. Eu vou passar rapidamente, porque a gente já está com o tempo super apertado, mas eu vou, como eu comentei, vou divulgar para vocês, vou passar para vocês esse ranking, mas aqui estão os 100 líderes com melhor reputação no Brasil. Aqui nesse slide são os 25. Aqui do 26º ao 50º. Do 51º ao 75. 7,6 até o 100º. E aí, mais uma vez, parabéns a todos os líderes. Muito obrigada mais uma vez por estarem conosco, né, poder compartilhar essas informações. Eu queria voltar rapidamente a falar com a Luísa e com o Arthur para ouvir um pouco a opinião deles com relação, se tem alguma dúvida, né? E Juan também, se tem algum ponto a adicionar. E para a gente falar um pouquinho de futuro, né? A gente não tem dúvida da importância do comportamento ético, do compromisso com a sociedade, e a gente tem aqui um exemplo da importância cada vez maior que isso terá daqui para frente, o que a gente está vivenciando no Brasil e no mundo. Então, vou tirar aqui na tela. Então, Arthur, você pode começar comentando um pouquinho dessas expectativas de futuro? Se tem algum comentário em relação à apresentação, alguma dúvida, fica à vontade, por favor. Bom, Lívia, quanto à apresentação, na verdade, só tenho a agradecer, né? E mais uma vez constatar quão bem formatada e profunda está sendo feita essa avaliação. Nos dá um conforto muito grande, porque essa questão da reputação é um fato que a gente divide com todos os nossos times, e o embasamento consistente nos dá, além do orgulho, a amostra dos caminhos corretos, bem como os pontos que ainda podem melhorar. Então, super obrigado pela informação e pela consistência dela, para que a gente possa trabalhar ainda melhor no desenvolvimento dos times, dos nossos parceiros. Futuro, né, é uma questão difícil de tentar acertar uma data, tá? Muita gente falando é uma data X, Y. Acho que mais do que isso, acho que a gente tem que pensar que o nosso futuro está muito mais entregue na mão da nossa sociedade do que de uma disputa política, de um fla-flu político qualquer. Isso acho que é extremamente relevante. Ou seja, esse futuro de voltarmos a esse novo normal, como está sendo colocado, vai depender muito de como as pessoas vão se sentir. As pessoas têm que se sentir seguras. Ou seja, as pessoas que, por nossos casos, que nós dois que somos varejistas, eu e a Luísa, né? Então, as pessoas que trabalham nos nossos times têm que se sentir em ambiente seguro, com todas as questões voltadas à segurança de cada uma delas dentro nossas localidades, nossas lojas, mas também tem um outro lado que é a segurança desse consumidor. Esse consumidor que nesse novo hábito agora volta a sair, né? Ou seja, quando for liberado, e aí depende para o Brasil, é um país muito grande, e aí permite que você tenha diferentes tonalidades dessa liberação em diferentes municípios, mas a grande questão é que as pessoas têm que se cuidar, têm que ficar em casa nesse período da pandemia, né, de períodos críticos, e terem todos os cuidados
no retorno. Então, as pessoas têm que se sentir seguras. Só aí nós vamos conseguir fazer com que as coisas comecem a voltar numa normalidade. Tem algumas praças que já estão permitindo algumas reaberturas, né? Tem outras que estão postergando para meados de maio dentro disso. Mas o fato é que esse processo não é um processo que vai ocorrer no estalar de dedos. As pessoas estão imaginando, reabre e vai retomar as coisas em níveis normais. Não será níveis normais. Nós teremos um ramp-up, nós teremos um degrau por degrau, ter que subir essa escada para voltarmos aos níveis anteriores e acredito eu que esse retorno se dará num período mais longo do que a gente imagina. Acho que vamos ter as melhorias, vamos ter implemento, mas para que possamos atingir níveis que estávamos pré-Covid, eu acredito que levará um tempo entre 12 a 18 meses para que a gente consiga ter uma visão melhor. Claro que se no meio desse período tivermos uma vacina ou tivermos um remédio, altera substancialmente essa velocidade de retorno. Mas temos que saber que vão ser novas formas de funcionar em todos os nossos hábitos. Seja essa questão do virtual que nós estamos fazendo aqui agora, que veio para ficar, seja na questão de nós sairmos de casa para andar, que vai ter que ser com máscara, seja a questão que muitas vezes para fazer um exercício numa academia nós vamos ter que pensar quais as regras de segurança que a gente tem que ter dentro disso. Então, alterará sim nossa vida nesse retorno que nós temos e vai alterar também a velocidade de retorno para os níveis anteriores. Muito obrigada, Arthur, pela sua resposta. Gostaria de ouvir um pouco a Luísa, como é que ela vê o futuro, quais são as expectativas? Tá com som... Microfone, Luísa. O microfone tá... Não tá. Tá desligado, tá? Vamos ouvir o Juan enquanto isso? Juan, você quer falar um pouquinho? E aí, Sim. enquanto a... Eu achei muito interessante os novos retos nos que falou o Arthur. Acho que o compromisso ambiental, econômico, social está presente. Já voltou, Luísa. É porque estava aí mesmo o som. Ele ativou agora. Tá ótimo. Ele ativou, porque aqui não estava mesmo. Mas é tudo bem. Lília, assim, quanto à metodologia, eu já conhecia, eu fico muito segura, muito feliz e cumprimento vocês, é muito sério. A gente é uma honra estar aqui nessa metodologia e com o trabalho que foi feito que vocês fazem. Parabéns a toda a equipe, todos merecem parabéns. O Juan, prazer, né, que eu não conhecia o Juan, mas assim... Quanto isso, muito segura a gente fica e muito responsável, porque a gente sabe que é muito sério. Estar com o Arthur também nesse bate-papo é um prazer. E quanto ao futuro, eu tenho uma das coisas que eu pedi muito para as minhas forças espirituais é que eu não fizesse dando diagnóstico e nem sendo dona da verdade, porque ninguém sabe nada se o horizontal, se o vertical é bom, se não é, a gente está aprendendo e a gente está sendo dominado totalmente por um vírus que, como o Arthur falou, a gente não sabe quanto tempo, só uma vacina vai poder deixar a gente mais tranquila. Mas uma coisa eu tenho certeza, que a sociedade não será mais a mesma. Eu acho que se vocês já tinham, se a pesquisa de vocês já era importante, vai ter muito mais a reputação, o envolvimento com o líder, com a sociedade, está sendo muito mais bem vista. Eu nunca esperava que o consumidor tão rápido fosse dar valor às empresas, tão do jeito que eles estão dando, que eu estou vendo nas redes sociais, que não estão demitindo, que estão cuidando do Brasil, como muitas que estão aqui já fazem isso, mas hoje vai ter um peso muito maior. E eu tenho colocado muito, Lília, para as pessoas fazer uma avaliação, aproveitar esse momento e fazer uma avaliação, porque muitas vezes eles estão jogando as suas incompetências, também nós estamos jogando, também em cima do momento. Então, dá uma avaliada, 2 coisas que a sua empresa poderia ter feito e não fez, conversa com a sua equipe, 2 que ela fez errado e não deveria ter feito, 2 que ela deve continuar fazendo, ou 3. Então, é um momento, eu convivo muito com a minha incompetência, eu gosto muito de saber o que eu não quero ouvir, e nesse momento eu também me voltei para mim. A nossa empresa, apesar como o Boticário estava muito bem, no digital inclusive, a gente fez de conta que não estava bem e saímos correndo atrás para criar coisas que eram importantes.
como o Arthur, a gente se comprometeu, o primeiro pilar do Frederico é a saúde, a gente montou um comitê de médicos pessoais nossos dentro da nossa empresa, a gente teve uma pessoa que foi para a UTI até agora, graças a Deus já saiu, a gente monitora pessoalmente no Brasil inteiro o que está acontecendo, abrimos 300 lojas, que foi permitida agora, mas o Frederico tem, na área de digital dele, uma equipe fazendo cidade por cidade ser empresa. Lógico que a gente só abre quando juridicamente é certa, mas se aquela cidade, a equipe interna dele viu que os hospitais não estão preparados, está tendo muito caso ainda, a gente não tem aberto, porque eu costumo dizer que tem duas coisas, eu falava na minha palestra, saúde e emprego, mas a saúde a gente não compra, a gente não arruma e não tem nada que a gente faz. Então, a saúde tem que ser muito importante e também, paralelo a isso, a gente tem que lutar que o emprego dá dignidade, principalmente num país de desnível social. O que eu estou sonhando, e quero convocar o Arthur e todos os nossos líderes que estão aí nessa lista, para a gente se juntar e fazer um planejamento para o país para 2025, para 2030. Esse país precisa de um planejamento a longo prazo, com o envolvimento da sociedade. O desnível social, nós não podemos mais aceitar, principalmente quem está nessa lista de 100 pessoas de reputação, que são líderes que se preocupam, a gente tem que sair, porque a sociedade, só assim nós vamos conseguir. A responsabilidade não é só dos políticos, a gente tem que ter um planejamento, como o Japão fez para 2020, da parte elétrica, de energia, de tudo mais. Então, eu quero, meu sonho é que esse sacrifício, essa dor que a gente está vivendo, a gente saia daqui pensando mais no bem comum, pensando todos nós, e a sociedade está entendendo que não é só reclamar, que ela tem que ajudar, e eu estou impressionada o tanto que a doação entrou no país, é um país ainda que se doava muito pouco, e as famílias e as empresas hoje deram assim, um testemunho da cultura da doação, e não foi só isso. Nesse grupo Mulheres do Brasil, eu vejo as mulheres mais simples ajudando as outras pessoas que estão passando fome, que foi um período de transição. Então, eu espero, assim, a única coisa que eu tenho certeza, aquela normalidade não volta mais. Nós vamos ter uma nova realidade. E o que é? Eu não sei. Eu só sei que a gente tem que tirar esses paradigmas que a gente tem daquela realidade, daquela normalidade, para deixar entrar a nova realidade. É assim que você pensa fora da caixa, é assim que você consegue mudar. Mas o meu grande sonho, sempre me perguntava, Luísa, o que você tem de sonho? Eu falava, olha, eu tive da empresa, você quando tem filhos quer que seus filhos sejam comprometidos, mas hoje eu tenho um sonho muito, muito, muito claro, que nós nos unimos em uma grande mobilização de líderes e da sociedade como um todo e juntamos tudo que já existe, seja de um lado, seja do outro, sem inventar a roda, e que a gente faça um plano para o Brasil para 2025, para 2030, mas com índice, com mensuração e com tudo mais, porque nós não podemos, eu falo que a tempestade pegou todo mundo, mas um está em barco, em iate, outro está em barco coberto e o outro está à deriva. 10 pessoas, 100 milhões de pessoas no Brasil não tem rede de esgoto. Mulheres do Brasil está fazendo um estudo até para aprovar, abrir coisa. É muito séria, a rede de esgoto sabe que dá doença. Então, assim, nós não podemos conviver mais com essa desigualdade e ela foi muito, pegou todo mundo, mas ela foi muito vista agora. Eu espero que essa parada nossa nos leve à ação. Eu quero convocar o Arthur e todos nós, para fazer uma grande mobilização e juntos a gente faz planejamento estratégico para a nossa empresa, a gente faz as coisas tão bem feitas, por que nós não vamos ver os países, aprender com os países que fizeram isso e fazer um planejamento para o Brasil, que todo governo que entrar, seja de onde que for, ele tem que cumprir aquelas premissas básicas que tem como objetivo diminuir a desigualdade, aumentar a educação desse país. Vamos parar de falar e vamos fazer um planejamento como a gente faz isso aí. Tenho certeza, minha gente, que é um momento de muita reflexão e que aquela normalidade não vai voltar e vai voltar uma outra realidade. Muito obrigada, parabéns a vocês. É uma honra estar representando as mulheres 3 anos seguidos, no meio de tanta gente boa, de tanta gente importante. Fico muito feliz e muito responsável por tudo isso. Eu agradeço muito vocês. Parabéns. Muito obrigada, Luísa, mais uma vez. Exemplo aí da importância de atitude e compromisso, né? Que é um recado importante que você está passando para todos nós. Queria ouvir um pouquinho, Juan
para a gente fechar aqui a Sim, nossa... muito rápido, eu concordo com a Luísa e com o Arthur. Algo mudou. Nós, desde a Merco, que estamos sempre a analisar as coisas a nível mundial, algo mudou. Achamos que é a hora de pessoas com coragem. O que toca agora é fazer. E nós aprendimos uma mensagem nestas coisas da reputação que agora mesmo temos que colocar à disposição de outro o melhor de cada nós. É uma mensagem e as empresas têm que estar ali, têm que estar nessa mudança de valores, neste novo ecossistema que acontece e vai seguir. Então, obrigada a todos. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença do Juan, Luísa, Arthur, parabenizar pelos resultados, parabenizar as 100 empresas do ranking Merco 2019, aos 100 líderes, reforçar a mensagem que a gente vai divulgar, o resultado estará hoje no site, vai ter a publicação no Infomoney e a gente vai mandar para vocês as informações também por e-mail e agradecer mais uma vez também nossos clientes, né, que estão sempre com a gente, nossos parceiros, quem nos apoiou para colocar de pé as equipes, né, que nos apoiaram para colocar de pé esse webinário, mais uma vez dizendo que foi o primeiro webinário no mundo da Merco em 14 países, então, assim, um desafio, mas eu tive o privilégio de fazer com vocês e aprendendo com vocês. Então, muito obrigada e até um próximo, se Deus quiser. Obrigado. Um abraço a todos.